Olá a todos, muito bem-vindos a mais um Notícia Jato. Hoje é uma edição especial, uma entrevista com o diretor-presidente da ANAC, o Juliano Neumann. Ele vai vir falar aqui sobre o Voe Simples, espero que vocês gostem. Tem sido uma demanda bem antiga aqui no canal, muita gente perguntando sobre as mudanças que a ANAC tem promovido na aviação civil brasileira. Antes de conversar com o nosso convidado, gostaria de pedir, se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like se gostar dessa live, isso nos ajuda a continuar crescendo aqui no canal. Só para fazer uma apresentação antes de chamar aqui o Juliano para o nosso bate-papo, o nosso convidado, ele é o atual diretor-presidente da ANAC desde abril de 2016, o mandato dele vai até 2025. O Juliano Neumann, ele é servidor de carreira da ANAC, ele é especialista em regulação da aviação civil, foi secretário de navegação aérea civil entre 2013 e 2016, secretário também de aeroportos entre 2011 e 2013, lá na SAC, que é a Secretaria de Aviação Civil, órgão vinculado diretamente à presidência da República. Na ANAC, ele foi superintendente de regulação econômica e acompanhamento de mercado entre 2008 e 2011, gerente de acompanhamento de mercado e assessor especial da Diretoria de Serviços Aéreos entre 2006 e 2008. Ele é graduado em Ciências Econômicas pelo UNB de Brasília, é mestre em gerenciamento de navegação aérea pela École Nationale de l'Aviation Civile, acho que assim a pronúncia em francês, então lembrando, é uma escola francesa muito renomada, inclusive na Europa. É especialista em gestão de infraestrutura aeroportuária pelo ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, dispensa apresentações. Então, Juliano, muito bem-vindo à Aeromagazine, muito obrigado por ceder seu espaço, sei que sua agenda é bem complicada. Então, eu gostaria de começar conversando sobre o Voe Simples, como é que ele foi implementado e quais são os planos aí que a ANAC tem promovido. Pô, legal. Em primeiro lugar, Edmundo, prazer estar aí com você, com o pessoal aí da revista, enfim, do canal. Para a gente é um grande prazer, uma grande honra, e queria até agradecer a oportunidade. Não em meu nome pessoal, mas até da ANAC, né? A gente sempre busca aí as melhores formas de dar transparência, de poder ter um canal de diálogo, de mostrar o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. E, pô, estar aqui com você é uma excelente oportunidade. A gente sabe aí da penetração de vocês, da importância que vocês têm no setor. Então, queria até agradecer essa parceria aí em nos ajudar a poder compartilhar com as pessoas, com a sociedade, com o público específico do nosso setor, como a gente está pensando e como a gente está vendo. Para falar um pouquinho do Voe Simples, acho que o que eu acho que é central ali na história, sabe que lá atrás, e aí é só um parênteses mesmo, eu uma vez muitos anos atrás, passei uma tarde conversando com o comandante Osíris e com o comandante Décio, duas pessoas aí icônicas do setor, dispensam a apresentação. E a gente conversou sobre um monte de coisa, à época eu ainda estava na Secretaria de Aviação Civil, isso tem bons anos já, e eles conversavam comigo e falavam, poxa, né, como era voar, e contando aquela história toda, e lá pela Santos me falavam, poxa, Juliano, a verdade é que voar está muito chato. É tanto procedimento, é tanta coisa, é tanto requisito, que está muito chato. Bom, eu guardei essa informação. Peço para vocês guardarem também. Na época, eu confesso, né? E num primeiro momento a gente escuta aquilo, é muito duro ouvir, né? Ainda mais de pessoas tão apaixonadas e tão icônicas. Mas a gente ouviu aquilo e parecia uma coisa meio sem um foco específico, né? Então, pareceu mais um comentário geral. Bom, muitos anos se passaram, a gente fazendo várias coisas no setor, o setor já vinha numa agenda de trabalho de desregulamentação de uma maneira geral, de pró-competição, de tirar amarras regulatórias, e aí vem a pandemia. Quando a pandemia chega, e a gente tem que tomar uma série de medidas ali, medidas muito rápidas, a gente acaba percebendo, e foram muitas medidas mesmo, assim, na casa de mais de 100 medidas a gente teve que tomar, desde waiver de slot, até questões do ponto de vista de treinamento, licença de pilotos, enfim, de todos os tipos, licenças específicas para os aeroportos, enfim. A gente acabou percebendo ali que a forma como os nossos regulamentos são e estavam escritos e a maneira de cobrar os requisitos, muitas vezes o problema nem era o requisito em si, mas a maneira como a ANAC cobrava o requisito, impunha um fardo regulatório, não só do ponto de vista de papel, de burocracia, mas também de tempo de tramitação, tanto do lado do regulado, né, das empresas que preparam aquilo, como do lado da ANAC para analisar. Só que a pandemia simplesmente nos forçou a ter que repensar isso, porque a gente não tinha tempo a perder, não tinha como tomar tempo em análise de requisito, de pré-requisito.
Isso acabou impondo a gente uma dinâmica de relacionamento com os nossos regulados em diversos aspectos, nova, diferente. E aí a gente acabou percebendo, e eu acho que naquele momento eu entendi um pouco o porquê daquela frase de que voar estava ficando muito chato. E aí foi aí que eu acho que o programa Voo Simples foi começando a tomar forma. Então, em resumo, foi uma grande lição aprendida durante a pandemia. Ela nos forçou a encarar de uma forma diferente. A gente acabou vendo que nós, enquanto Estado, a gente se metia demais, a gente cobrava demais, a gente era prescritivo demais, a gente confiava de menos e isso criava uma série de amarras. E tudo isso tira dinamismo, tira flexibilidade, aumenta custo e, no fim das contas, produz um resultado menor do que poderia ser. E foi por isso, já pensando na retomada, já pensando lá na frente, quando a pandemia acabasse, que a gente resolveu criar o Voo Simples. Qual é o objetivo do programa? O objetivo do programa, o nosso grande objetivo não é terminar essa pandemia e a gente poder voltar à vida normal. É terminar essa pandemia e a gente sair de lá muito melhor do que a gente entrou. Enquanto setor, enquanto ambiente regulatório, enquanto ambiente competitivo, enquanto ambiente de investimentos e de transporte de pessoas, de cargas, enfim. Então, o nosso objetivo é, de fato, ter um setor pós-pandemia muito melhor do que era o setor no pré-pandemia. E aí a gente acabou criando um programa. Como que a gente criou esse programa? A gente criou uma agenda de trabalho, fizemos mais de 70 reuniões com todos os setores. Fabricante, manutenção, pessoal da aviação, então pilotos, comissários, lessores, empresas aéreas, advogados, aeroagrícola, aerodesporto, aeronave leve esportiva, enfim, todo mundo, Edmundo, que você puder imaginar. A gente mapeou todos os nossos pontos de interlocução e promovemos reuniões com todos eles. Com qual objetivo? Nos digam burocracias, nos digam requisitos, pré-requisitos que vocês consideram que sejam desnecessários ou facilmente substituíveis e que toma tempo, enfim. Então, era um programa focado em reduzir burocracia, modernizar os serviços, consequentemente, tirar a participação do Estado excessiva, né? Então, menos Estado e a consequência natural disso, menos custo. Bom, com isso a gente listou ali 230, se eu não me engano, iniciativas inicialmente. Dessas 230, a gente não tinha como atacar todas ao mesmo tempo. A gente organizamos as ideias ali para ter iniciativas em vários setores diferentes. Selecionamos 68 iniciativas, primeiras iniciativas ali, prioridades, junto com os setores, né? Não foi uma escolha da ANAC, então foi com todos. E aí junto disso, a gente mapeia uma série de mudanças que deveriam ser não só dentro de regulamentos da ANAC, mas mudanças legais, algumas de lei, né? Lei do CBA, lei de criação da ANAC, decretos, enfim, portarias interministeriais de regime de trabalho. E a gente lista tudo isso e cria o programa Voo Simples. Mas eu gosto de falar e costumo dizer, e acho bom esclarecer, que o programa não se resume a essas 68 iniciativas, mais essa mudança de lei, mais essa revogação de alguns decretos. O programa é um corpo vivo. A ideia é que ele se retroalimente e que isso vire uma constante dentro do nosso setor, uma troca constante de informações com os nossos regulados, para que a gente possa, toda vez que for preparar atos, fazer normas, a gente poder sempre fazer com essa mesma pegada, com esse mesmo viés de desburocratizar, de ser custo eficiente, de só colocar o Estado, né, de só nos colocarmos ali no que for imprescindível. Então, no fim das contas, o Voo Simples ele já é um programa muito forte, com as ações que ele tem, com as iniciativas até de revisão de legislação, mas a ideia dele é que, passadas essas 68 iniciativas, a gente tem mais um monte na lista e na fila de espera, ele possa ser um programa contínuo de busca de um ambiente regulatório muito melhor. Achei legal. Até uma coisa que me chamou bastante atenção, que algumas normas eram lá da década de 1970, vocês agora que tiraram. Então foi feito realmente uma limpeza aí de um monte de burocracias que não eram mais utilizadas, mas atrapalhavam. Como é que foi feito esse processo? Que tem todo um processo, não dá para simplesmente começar a cancelar leis, etc., para a ANAC trabalhar. Como é que foi feito também esse trabalho junto com a pandemia para poder tirar
serviços que já não funcionavam mais, leis, legislações para fazer essa readequação? Então, nós mapeamos, né, juntos com os regulados, como eu falei, e aí o que a gente fez? Tinha uma portaria interministerial, por exemplo, que falava do regime de trabalho ali, né, dos aeronautas. Altamente procedimental. Vou te dar um exemplo. Era obrigação do piloto escrever na papeleta o horário de almoço e por quanto tempo ele ficou em refeição. No fim das contas, isso gera um ato de fiscalização. Então, imagina a gente tendo que fiscalizar se o cara colocou a hora do almoço na papeleta, sendo que hoje a gente tem outras formas de regular, de verificar e de ver a atuação dos pilotos, né, do ponto de vista de jornada, coisas desse tipo. Então, aí o que a gente fez? Nós procuramos os ministérios, então nesse caso era Ministério da Infraestrutura junto com o Ministério da Economia, fizemos uma força-tarefa e o ministro Paulo Guedes e o ministro Tarcísio juntos assinaram a revogação da portaria, então tiramos da frente essa portaria. A gente viu também lá atrás que isso foi feito no ato de lançamento do programa Voo Simples, uma cerimônia lá no Palácio Planalto, que tinham 2 decretos, um bem procedimental sobre tarifas, um outro que era entrada e sobrevoo de aeronave estrangeira no Brasil, cheio de pré-requisito em norma, coisa que a gente já podia fazer tudo por sistema, já fazia, de certa forma, por sistema. Então, a gente também pediu à Casa Civil e o presidente da República foi lá e revogou os decretos, que eram decretos presidenciais, então ele já revogou 2 decretos. Além disso, a gente preparou uma minuta de medida provisória, que está em análise no Ministério da Defesa, né? Tem alguma interface ali com o Comando Aeronáutico, e no Ministério da Economia, estamos em fase final de análise e revisão dessa medida provisória para mexer no CBA, especificamente, no Código Brasileiro de Aeronáutica e na Lei de Criação da ANAC. O CBA, o que a gente quer fazer, Edmundo, é revogar integralmente 64 dispositivos bem prescritivos. Por exemplo, exige que uma série de coisas tenha assinatura de 2 testemunhas, a tradução tem que ser juramentada, sendo que muita coisa no nosso setor é tratada em inglês, por exemplo, então não precisa de tradução juramentada, é documento do próprio fabricante, e por aí vai. Estou dando 2 exemplos, mas a nossa ideia é revogar integralmente 64 dispositivos, a gente quer revogar parcialmente outros 22 e ainda quer revogar 33. Então, você vê que é muito menos uma revisão de leis e muito mais uma faxina regulatória, né? Uma faxina legal. A gente quer eliminar excessos na legislação mesmo. E aí a ideia é que o presidente assine a medida provisória e envie ao Congresso. A gente já tem falado com os parlamentares e dividido com eles, e a gente espera que tenha aí uma adesão muito grande, que a gente tenha um caminho muito tranquilo lá no Congresso para transformar a MP em lei. E aí tem diversas ações. Na lei da ANAC, especificamente, o que a gente quer mudar é a tabela de TEFAC. Quem é do setor aí conhece muito bem as TEFAC, são as taxas de fiscalização da aviação civil, que é basicamente taxa que a ANAC cobra por serviços prestados. Para você ter uma ideia, Edmundo, hoje a gente tem na lei 342 TEFACs, TEFAC de todo tipo. A grande maioria delas são TEFACs procedimentais mesmo, assim, para encaminhar documento, para protocolar documento, coisas desse tipo. Então, o cara me manda um documento e ainda eu cobro uma taxa. Eu vou fiscalizar alguém, por exemplo, né, e é uma atividade que eu tenho que fazer, eu vou fiscalizar e ainda cobro uma taxa. Então, são 342 taxas, como eu falei, bem prescritivas, bem procedimentais. A gente quer transformar em 25 taxas. Então, aqui a gente quer simplificar, a gente quer reduzir e a gente quer focar a taxa em serviço prestado. Então, eu presto algum serviço, então eu emito um certificado, eu faço alguma coisa que é um serviço prestado de fato, aí eu cobro uma taxa para remunerar os custos daquele serviço. Se são coisas procedimentais ou atividades que são da minha natureza mesmo enquanto regulador, não tem o menor sentido eu onerar o setor produtivo com isso. Então, basicamente, esse é um grande resumo do que vai ser a MP do Voo Simples, uma grande faxina no CBA e uma mudança na tabela de TEFAC, que impacta diretamente custo ali para os nossos regulados. Além de simplificar as taxas, a gente quer também criar níveis de complexidade para cada uma delas, para que a gente possa cobrar daqueles regulados, né, daquelas empresas ou usuários que são mais simples, uma taxa mais adequada à sua realidade, e daquelas atividades mais complexas, regulados maiores, uma taxa maior. Então, a gente acha também que acaba sendo um processo mais isonômico. Essa é uma coisa que me chama bastante atenção, que a ANAC tem trabalhado muito para simplificar as coisas. E algo que começou já, acho que quando a ANAC foi criada lá em 2005,
é a parte de informatização. Eu lembro quando eu fiz meu curso de piloto, a prova, até então era num papel carbono, era bem burocrática, tinham algumas bancas, até hoje o pessoal fazia a banca da ANAC, né, embora sejam provas quase diárias. Como é que tem sido também para a ANAC fazer toda essa transformação digital? Hoje já tem CHT digital, acho que é a primeira do mundo, ou uma das primeiras, para o mundo também reconhecer. Recentemente a Líder também teve o diário de bordo digital, Sim, também perfeito. mudando. Como é que está sendo para vocês receberem toda essa demanda digital, ter uma segurança que não vai ter violação e também para poder regulamentar e fiscalizar lá para frente? Pô, esse é o ponto central, né? Isso até que nos permite ter muita segurança para tomar medidas no voo simples. No fim das contas, a gente tem investido muito em TI aqui dentro da ANAC. Pô, nosso setor é intensivo em uso de tecnologia, é sempre um setor de vanguarda, e como você bem falou, certos procedimentos entre nós e os regulados eram procedimentos, né, primitivos ali, arcaicos em papel. Então, a gente está investindo muito nisso. A questão das bancas, por exemplo, o que a gente fez? No primeiro momento, a gente criou as bancas dentro dos, né, de locais da própria ANAC, eram 13 cidades, e aí o cara agendava, entrava lá no nosso computador, fazia a banca. O que a gente fez, cara, no fim das contas, para ampliar de fato o acesso? A gente não conseguia estar em todos os estados, por exemplo. A gente fez um convênio com a FGV. A FGV tem uma estrutura muito grande, muito capilarizada no Brasil, e aí agora a FGV aplica as provas da ANAC. Então, a gente passa de 13 para 40 cidades atendidas e a gente vai para todos os estados, que é uma coisa que a gente não estava antes. Então, de fato, a gente facilita demais a vida das pessoas com esse procedimento. Diário de bordo eletrônico, então, nem se fala, né? Uma vez eu fiquei abismado com uma empresa que veio aqui, me mostrou uma foto do tamanho da sala que ele tinha guardado e reservado só para guardar papel de diário de bordo. Uma empresa grande, tinha que guardar muitos diários de bordo, então o tamanho daquela infraestrutura até assustava. E depois fiquei imaginando como é que eram o nosso pessoal, precisava coletar alguma informação ou verificar alguma coisa, tendo que entrar naquele mundo ali, numa caça ao tesouro ali, atrás de informação, né? Uma coisa que não faz muito sentido. Então a gente partiu para o diário de bordo, a Líder já está totalmente certificada. Foi interessante ver que várias empresas, assim, aplicativos, iniciativas deles estão desenvolvendo diário de bordo, que a gente já autorizou eles a vender, e aí eles vão vender para pequenos operadores, né? E muitas vezes fica mais fácil um pequeno operador aderir a uma plataforma já existente do que desenvolver o seu próprio sistema, enfim. Mas a Líder já fez. No passado, ali um pouco antes da pandemia, TwoFlex e Gol também mostraram interesse, começaram o processo conosco. A gente espera que a gente acha que é um caminho sem volta, né? E aí, logo, logo, a gente vai ter todos os nossos documentos, todos os nossos processos informatizados, digitalizados. Isso é redução de custo para o regulado, redução, no caso, até de possibilidade de erro, né? Muitas vezes na transcrição de uma coisa a outra você erra sem intenção nenhuma. Então, reduz a possibilidade de erro, facilita a capacidade da gente fazer monitoramento, avaliação por desempenho, gestão de risco, que é o que nos dá confiança para retirar requisitos prescritivos. Então, você vê como tudo está linkado uma coisa na outra. Algo que me chamou também bastante atenção dentro desse processo é a questão que vocês também estão melhorando muito a questão de atualização cadastral. Antes era bem burocrático, bem difícil. Também como é que fez para vocês estruturarem isso para o próprio regulado poder atualizar seus dados em vários âmbitos ali, que tá bem simples. Entrei recentemente lá no site para piloto, por exemplo. Tá muito fácil agora de fazer essas atualizações. Pois você está dando excelentes exemplos aí, né, de coisas que a gente está fazendo no voo simples. No fim das contas, só tentar fazer simples mesmo, né? Por que uma alteração cadastral tem que ser tão trabalhosa e dá dor de cabeça, e aí vai e vem de papel? Então, como eu te falei, a gente está investindo muito em plataformas de tecnologia, e aí hoje a gente já consegue deixar, o regulado entra no site, faz a alteração ali pelo site mesmo. Nós fomos outro dia, o Ministério da Economia, Edmundo, fez uma reunião com a gente e nos parabenizou. A ANAC foi a primeira entidade do governo federal que completou o processo de transformação digital, que é um processo dentro do governo aqui de informatizar uma série de serviços e fazer login, enfim, umas coisas de TI mesmo, né, para facilitar a vida das pessoas. A ANAC foi a primeira a concluir o processo dentro do governo federal. O Ministério da Economia fez uma reunião conosco, uma solenidade, assim, né, foi virtual, mas uma solenidade de entrega aí de um certificado. No fim das contas, o que está por trás de tudo isso vamos facilitar a vida das pessoas, vamos facilitar a vida do usuário. Por quê? Porque isso reduz custo, isso é mais eficiente, isso aumenta
né, o tamanho do mercado, no fim das contas, que com um custo menor você atinge mais gente, você pode trabalhar, você gasta menos tempo com burocracia, mais tempo com o que interessa. E até o meu pessoal do lado de cá, Edmundo, em vez da gente ficar olhando, vendo papel, demorando demais para fazer processos simples, a gente agora faz mais rápido esses processos. Por outro lado, a gente pode se concentrar mais em, por exemplo, fazer uma análise de risco, uma coisa mais sistêmica, mais inteligente, que agrega muito mais em segurança. Isso é bem interessante, né? Ver que realmente a ANAC agora vai ficar mais focada em ser uma agência reguladora, né? Que foi a premissa até de criação da agência lá atrás. Outro ponto também que eu achei bem interessante, já não só de simplificação de processo, mas também de modernização de outros processos. A questão dos simuladores me chamou bastante atenção. Foi feito um redesenho aí da questão de instrução para copiloto, foi uma ampliação de prazos para validação de carteiras. Também como é que foi esse estudo dentro desse processo todo? Cara, isso surgiu em algumas dessas 70 reuniões que eu te falei, né? De uma certa maneira, eram reclamações recorrentes. E aí durante essas reuniões, a gente parou para pensar e para estudar. E aí eu tenho que ser justo aqui também. A gente teve muita colaboração do setor privado. Eles nos ajudaram com muita informação. E aí a gente fez um grande benchmark. E aí a gente foi ver que em vários aspectos a gente estava afastado das melhores práticas internacionais, sabe, Edmundo? Então foram duas coisas aí. Primeiro, um processo de interação muito grande com os regulados, para que a gente tivesse segurança para tomar algumas medidas, e aí a gente viu que, de fato, os processos estavam bem robustos e que nos dava segurança, e também um estudo de benchmark, de melhores práticas, para que a gente buscasse ali as melhores práticas. E aí a gente viu que a gente, no final, estava sendo muito mais prescritivo do que o resto do mundo, excessivamente, e aí conseguimos, de fato, fazer isso. Então, como eu te falei, né, eu acho que, no fim das contas, o voo simples passa a ser um grande processo de aproximação, de coordenação, ANAC, regulados, né, setor público, setor privado, um processo de aprendizado conjunto, no fim das contas, que só tem no fim das contas, só quem ganha é a sociedade, né, somos todos nós, acaba virando um grande ganha-ganha. Isso, com certeza, e acho interessante ver que as coisas estão acontecendo no governo federal, a gente fala muito de crise no Brasil inteiro, mas também tem coisas muito positivas acontecendo que a gente acaba esquecendo às vezes. Até outro ponto, você falou até de ganha-ganha, o que mais também me chamou a atenção de tudo isso, na verdade, além dos pilotos, por até afetar um pouco aí, embora seja piloto privado, mas acaba também afetando, mas também a questão de registro de aeronaves. Teve a questão do RAB digital, que é o Registro Aeronáutico Brasileiro, para quem não conhece, está digitalizado. Também teve uma redução no número de categorias de registro de aeronaves, que era uma demanda antiga até do setor, e também a simplificação de processo de registro de aeronaves. Queria também você comentasse como é que isso foi feito e a importância para o crescimento da aviação sobre esses três fatos. Cara, Edmundo, você tocou no ponto, né? Muitos dos dispositivos que a gente revogar no CBA diz respeito ao RAB, ao Registro Aeronáutico Brasileiro. A gente já conseguiu avançar nessa pauta de digitalização do RAB, mas a gente quer fazer muito mais com o RAB. A gente acha que o RAB pode ser uma ferramenta muito mais simples, muito mais intuitiva, muito menos custosa. E aí, vou te falar, a gente até pediu para o Ministério da Economia um apoio, eles estão disponibilizando para a gente um pessoal de TI. Uma das ações que a gente listou foi o RAB digital, foi a gente melhorar ainda mais o RAB digital, e aí a gente vai poder partir, editando a MP, tirando alguns requisitos que lá estão ainda no CBA, com mais esse processo do RAB digital que já tem, e a gente quer aprofundar ele, vai ser possível fazer muito mais ainda do que esses exemplos que você citou. Então, vou te dar um exemplo. Para alguns processos, que são processos simples, o que a gente está pensando? Em transformar num processo autodeclaratório. A própria pessoa entra no RAB, ela mesma registra, sobe o documento, está registrado, é autodeclaratório, já está valendo. E aí, óbvio que depois, com o tempo, no meu processo de fiscalização normal e auditoria, a gente pode, eventualmente, pegar alguma consistência e fala com o responsável pela informação. Mas tudo isso que a gente quer e nós vamos fazer é para facilitar, de fato, a vida das pessoas. Ou seja, dentro desse processo é aquele que vocês tinham anunciado, que era o uso de documentos digitais e também a emissão automática de certificados após vistoria, né? Já está dentro do pacote.
É muita coisa nesse sentido. Então, a gente automatiza alguns processos. Então, cara, você fez, já está prático, já está, né, automático a licença ali, ou enfim, a permissão. Outros processos a gente quer tornar autodeclaratório, e as ferramentas digitais permitem isso, porque a pessoa faz um upload, muitas vezes, no documento, que comprova aquela declaração. É claro que a gente tem um histórico dos nossos regulados, né? Então, os bons regulados, então, eles, os que já têm muita experiência, que já estão há muito tempo conosco, eles podem ter ainda mais liberdade nesse sentido. Então, a gente vai criando um ciclo virtuoso de geração de confiança, em que, com muita responsabilidade, o regulado vai tentar sempre fazer o melhor da forma mais certa. Por quê? Porque se ele ficar errando demais, a gente tira esse privilégio, ele passa por um processo mais lento e mais custoso. Então, no fim das contas, todo mundo ganha. Ele ganha em dando a informação correta, porque ele fica mais ágil, e a gente do lado de cá ganha, simplificando a vida, tendo um transporte mais barato, como eu falei, mais eficiente. Como se a experiência que vocês fizeram um tempo atrás de liberar a manutenção da aeronave para o próprio proprietário, ele podia fazer isso, né, se ele fosse o piloto. Isso teve também um ganho? Vocês notaram que houve essa confiança por parte do regulado? Sim, teve essa questão para as tarefas simples, né, de manutenção, a gente criou ali um rol, deixou o próprio. Tinha uma outra questão que é a aeronave dar um problema lá longe, eventualmente da base. Até outro tempo, o mecânico ele tinha que ir lá no local que a aeronave estava para autorizar a aeronave voltar a serviço, para ver se aquela tarefa, que muitas vezes é uma tarefa simples de manutenção, estava ok e autorizar a aeronave voltar a serviço. A gente também mudou isso, deixou essa autorização ser remota, né, para algumas tarefas, não para todas, obviamente, mas para uma boa parte delas. E aí, com isso, a gente percebe muito ganho, sabe, Edmundo, de tempo, de eficiência, de custo, e até mesmo de conscientização de quem está operando a aeronave, de responsabilidade ali, de consciência do que está acontecendo com o seu equipamento. Então, no fim das contas, a gente acha que é um caminho sem volta e que é o caminho certo. Tem um outro exemplo, Edmundo, já até para aproveitar aqui, né, de simplificação, são muitos exemplos no voo simples, vou aproveitar para citar alguns. Por exemplo, as empresas não podiam voar para aeroportos que não tinham estação meteorológica, sendo que muitas vezes você tinha uma estação meteorológica, não no aeródromo, né, não para aviação, mas na cidade. E muitas vezes você tinha procedimentos e formas de fazer, são locais com tempo bom, enfim, tem um histórico de meteorologia muito bons, em que muitas vezes você não precisava proibir, você podia criar algum procedimento. Então, a gente reformou a norma também para permitir operações em locais que não tem estação meteorológica. Então, você tem ali um procedimento operacional específico, você muitas vezes usa a informação meteorológica, a depender da distância que aquela estação está do aeródromo, aí tem uma regrinha ou outra, tem um procedimento operacional quando a aeronave está sendo despachada e quando ela chega para pouso, mas está permitida a operação. Com isso, a gente acaba ganhando um monte de aeródromo na lista de aeródromos que podem receber voos, por exemplo. Isso, inclusive, era uma antiga demanda, né? Tanto do usuário privado quanto também das companhias aéreas. Elas ficavam muito limitados a algumas normas bastante ligadas aos anos 50 e 60, que realmente era necessário. E hoje também, com a evolução da tecnologia, você consegue evoluir. E é interessante realmente esse seu exemplo, acho que mostra realmente a importância de simplificar e quanto isso melhora o procedimento no Brasil inteiro e a capacidade de conexão, né? A capilaridade da aviação brasileira. Claro, e sem prejudicar a segurança, porque a gente cria o procedimento operacional adequado àquela realidade. Então, a gente permite a operação. Muitas vezes o aeródromo está ótimo, recebeu uma série de investimentos ali, por falta da estação meteorológica, que precisa ser comprada, instalada, homologada, pré-certificada. Então, aquela velha lógica de comando e controle, sendo que, na condição de operação, você consegue contornar a falta daquele equipamento para 95% das operações, e aí você permite que a aviação, de fato, chegue a todos os locais do país. Isso é extremamente importante, principalmente no país continental, né? E outro ponto que me chama muita atenção é que o Brasil, além de ser um país continental, tem uma aviação com uma história bem grande. A gente também tem uma indústria aeronáutica instalada, a mais famosa sempre é a Embraer, né, pelo porte dela, mas também tem sido feita uma série de mudanças agora no Voe Simples para incentivo na aviação. Também vi que vai ter umas mudanças no processo de certificação também mais simplificado, isso eu achei bem interessante. É mais ou menos próximo que os americanos adotam, né, aquele sistema de autodeclaratório, que você também comentasse um pouquinho disso e quanto que isso melhora a eficiência e a segurança também do setor. Claro. Tem várias iniciativas, né? Por exemplo, a Operação Anfíbia, e aí já entro na questão da certificação, mas o Anfíbia, por exemplo, a gente fez um mapeamento rápido, a gente viu mais ou menos 1.100 locais de pouso, né, na água aí,
que a gente poderia ter e que operações poderiam acontecer e que a gente não tem, muitas vezes, porque não tem o regulamento e a gente acaba não orientando e não induzindo, né, esse tipo de operação. Então, a gente tem uma ação dentro do Voo Simples para permitir a operação anfíbia. Então, é mais uma iniciativa que, no fim das contas, tende a universalizar o acesso ao serviço. Falando da certificação especificamente, são diversas iniciativas nessa parte de certificação, algumas delas baseadas, como você falou, em benchmark internacional, outras são iniciativas nossas mesmo. Então, vou te dar um exemplo, né? A gente está revendo aí o processo de certificação 121, que são as empresas aéreas regulares, né? Mas isso vai acabar valendo para as outras também. A gente começou pelo 121 porque, no fim das contas, é o processo mais complexo. Pô, para pensar que a gente acabou com a exigência de capital, né? Liberou investimento estrangeiro em empresas aéreas. Aí vem um grande operador internacional, pode escolher um qualquer como exemplo, Emirates, qualquer um que você achar que é um grande exemplo de um operador internacional e resolve montar uma empresa no Brasil. O cara já opera, ou uma Delta, ou, enfim, o cara já opera há muito tempo, é um operador de classe internacional, entre os melhores do mundo, com muita experiência, vem para montar a empresa no Brasil, eu apresento o regulamento para ele e falo, cara, você vai começar uma empresa como se você nunca tivesse operado uma empresa aérea no mundo, porque o regulamento é prescritivo e você tem que cumprir todas as etapas. Não faz sentido nenhum. Então, com isso, a gente começou a revisar o 121 com essa cabeça. De que maneira que a gente pode aproveitar, de que maneira que a gente pode, na interação com o regulado, ter um processo de certificação que não seja excessivo, que não foque em coisas que são desnecessárias, para a gente ir, de fato, naquilo que, eventualmente, a gente precisa ver, que é imprescindível ver, que é imprescindível ajustar alguma peculiaridade do Brasil ou da nossa operação. E aí, com isso desemboca numa série de outras iniciativas, até em outros setores. Então, a gente está revendo agora o processo de certificação de empresa agrícola, por exemplo, e por aí vai. E aí, no fim das contas, até a gente sai tem alguns estudos para táxi aéreo também, e aí passa de empresa, a gente vai para produtos, estamos fazendo uma discussão para revisar nossas normas de aeronave leve esportiva, as aeronaves não certificadas, outras aeronaves, então, enfim, uma coisa puxa a outra, sabe, Edmundo? Então, isso é o que eu comentei no começo, é o mais interessante do Voo Simples, é como ele tem um processo é um ciclo virtuoso, e ele vai se autoalimentando, e aí a gente vai cada vez mais consolidando essa cultura de só cobrar de fato o que é necessário, de ter uma cultura de aproximação e de caminhar de mãos dadas com o regulado, né? Com certeza. Até se for o exemplo da outorga aí para uma empresa formal, eu conversei com alguns executivos internacionais e falaram que são os maiores problemas no Brasil. Eles tinham que chegar aqui como se nunca tivesse feito isso na vida. Até para a questão do próprio avião, por exemplo, ele tinha um avião X, ele queria voar no Brasil, ele também tinha que fazer uma certificação como se ele nunca tivesse operado esse avião. E é só para a gente ter nosso assunto para também não estender muito Imagina, a gente. se eu puder, desculpa, você imagina que ele chega com um avião aqui que foi certificado na Europa, nos Estados Unidos, em 1995. Só que, por acaso, nunca voou no Brasil, não teve a certificação no Brasil. E aí, esse avião já tem 500 vendidos no mundo, milhões e milhões de horas de voo, os índices, né, de segurança, aí, os índices de incidentes e acidentes, todos dentro do padrão internacional. E eu falo para ele, espera um pouquinho, eu vou rever o processo de certificação, que é da década de 90, para autorizar a aeronave, para depois rever você enquanto empresa para te deixar voar. Viabiliza, né, Edmundo? Não é isso que a gente quer. Imagina, além de viabilizar o tempo, também viabilizava o capital, né? Muita coisa ali que tinha esse. Porque esse nosso modelo vem muito ali da época dos anos 50 e 60, que o mundo era muito mais fechado e muito mais, como você disse, ligado ao papel ainda, né? Exato. E muito essa lógica de comando e controle, assim, né? Então, eu dito o requisito, eu prescrevo, eu tenho que pré-certificar, eu tenho que pré-homologar, então você tem que me passar tudo para eu ver se você está compliance com o meu regulamento, para depois eu te deixar voar, né? Sendo que hoje em dia, com essas questões de informática, de digitalização e uma série de coisas, a gente já sabe que a gente não precisa fazer isso, né? Necessariamente, nem tudo tem que ser prévio. Então, não faz sentido a gente ter uma aviação de ponta, uma regulação de ponta e procedimentos procedimentos do passado. Então, a gente está com o Voo Simples, trazendo também os procedimentos para os anos 2000 aí. A última questão é justamente sobre isso, todas essas mudanças. No Brasil, por muitos anos, foi norma, era uma lei que não podia ter aeródromos privados para exploração comercial. Isso também entrou no Voe Simples agora, com o CBA, se não me engano, artigo 30 que vocês estão mudando, também para essas alterações. Como é que tem sido feito isso e qual a importância para o desenvolvimento do Brasil?
Pois é, essa é uma questão interessante e muitas vezes as pessoas acabam confundindo, né, o que é a exploração comercial. A Constituição fala que cabe que a exploração dos aeroportos, né, que a exploração dos aeroportos é competência da União. Mas você pode ter aeródromos privados, desde que opere só com consentimento do dono e sem a exploração comercial. O que é a exploração comercial nesse caso? É oferir renda, assim, é cobrar tarifa, né? Como não é um aeroporto, na prática, um aeródromo privado, ele não poderia cobrar as tarifas públicas, ele não pode cobrar tarifa de embarque, ele não pode cobrar essas coisas. Então, no fim das contas, as pessoas entendem exploração comercial como voo comercial, que a gente até nem chama de voo comercial no Brasil, a gente chama, né, na nossa regulamentação, a gente chama de voo regular ou voo agendado. Mas a exploração comercial, da forma como a gente entende ali, é o cara oferir renda, cobrar tarifa, como se um aeroporto fosse. Isso ele não pode fazer. Então, a gente está se preparando no voo simples para colocar a regulamentação no seu devido lugar, no seguinte sentido. Cara, você não vai poder cobrar tarifa, você não pode cobrar nada disso. Mas se for do seu interesse, aeródromo, e do interesse das empresas, pode ter a operação regular, porque eu preciso garantir os requisitos de segurança. Simples assim. Então, no fim das contas, Edmundo, o que me interessa é que os requisitos de segurança estejam atendidos. Então, a gente está propondo essa discussão, de fato, no voo simples. A gente acha que é uma discussão que faz muito sentido e que também vai ajudar demais a universalizar o acesso ao transporte aéreo. Obrigado novamente, acho que foi bem interessante que a nossa conversa para explorar todos os principais temas do Voe Simples. Queria parabenizar a ANAC por isso. Eu sempre falo, a ANAC sempre foi para quem gosta de aviação, sempre levar muita pedrada, sempre tinha muita crítica, mas também tem que elogiar quando tem sido um bom trabalho. Isso aconteceu muito nos últimos 15 anos, a ANAC teve uma evolução muito superior, acho que até a empresa, ao setor privado, teve aí uma continuidade. Então, obrigado novamente, parabéns pelo trabalho e sempre estamos com portas abertas aqui dentro da Aero Magazine para atendê-los. Pô, Edmundo, eu que agradeço mais uma vez o espaço, a oportunidade. Fico aqui à disposição sempre que vocês quiserem e queria, mais uma vez, aí mandar um abraço aí aos leitores de vocês, ao seu público. Enfim, colocar a ANAC mais uma vez à disposição. Estamos aqui. Qualquer problema que vocês quiserem, eu vou aproveitar e fazer uma propaganda aqui, Edmundo. A gente tem uma plataforma no site da ANAC, que é um cadastro para você dar sugestões para o voo simples. Então, se qualquer pessoa, cara, tem um procedimento que te incomoda, alguma coisa burocrática, entra no site da ANAC, acessa lá a plataforma do Voo Simples, cadastra a sua sugestão, né? Enfim, eu não vou chamar de reclamação, mas a sua sugestão, e aí que a gente está depurando todas elas e a gente vai encaixando aqui no nosso cronograma para a gente mudar, sabe? Já foram 268 contribuições recebidas só via site, para você ver como tem sido, de fato, uma interação bem legal aí com os setores, e a gente quer atender todas quantas forem possíveis. Ainda fica a dica para quem tiver, ao invés só de fazer a reclamação verbal, né? E apresentar propostas e sugestões para trabalhar junto, né? Não adianta ficar reclamando e não ajudar a melhoria, já que o interesse é de todos, não só da agência, já que é o interesse nacional. Exatamente, é isso. E de resto, só um abraço, muito obrigado. Grande abraço, até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Bom, espero que você tenha gostado dessa live. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Antes de encerrar o nosso bate-papo, gostaria de lembrar que para quem assinar o canal da Aero Magazine, vai ter direito a concorrer a esta maquete do Legacy, é um Legacy 450, é uma maquete oficial da Embraer, ou seja, não está à venda no mercado, é aqui exclusiva do nosso canal. A partir de R$ 6,99 por mês, você tem direito ao nosso canal e também a assinatura digital da Aero Magazine. Então se inscreva lá, dá uma olhada, se você gostar, você está concorrendo, vale até o dia 30 de setembro. Para quem já é inscrito no canal, também já está concorrendo. Então espero que vocês tenham gostado dessa live. Até amanhã, fiquem bem e boa noite. Tchau, tchau.